Glória a Deus. Então, dando continuidade ao nosso estudo, que o tema é o mundo dos mortos, Mateus 16, 18, disse Jesus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, no Novo Testamento, o Hades é representado como uma prisão sombria, com portões e trancas. Mateus 16, 18, Apocalipse 1, aqui no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1, vamos ver aqui Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 18. E disse Jesus, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. Hades aqui é o mundo espiritual, não é sepulcro, não é cemitério, não é aquele pedacinho de terra, não, é mundo dos mortos, o mundo aonde aonde vão, para onde vai a alma, né, o espírito do ímpio, do perverso, ok? Então, no Novo Testamento, ele é representado como uma prisão sombria, com portões e trancas. E podemos ver isto também em Atos 2, Atos capítulo 2. Nós vimos isto, Atos 2, versículo 27, 31, versículo 27, quando ele diz, porque tu não me abandonarás no sepulcro, o meu corpo não ficará no sepulcro, não a alma, o corpo. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Corpo sofre decomposição. A alma, ela sobrevive, ela é imortal, ok? A parte espiritual, a alma, ela é imortal. E veja o versículo de número 31. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, seu corpo, e cujo corpo não sofreu decomposição, certo? E também Salmo 16, versículo de número 10. Salmo, vamos ver aqui, Salmo 16 e o versículo de número 10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Né? O sofrimento de Davi, do rei Davi, já tipificando ali o sofrimento do Messias. Glória, é um salmo messiânico. Glória a Deus. Então depois do Hades, do mundo dos mortos, Hades, nós encontramos também outra palavra grega, né, chamado Geena. Geena é literalmente Vale do Rinom. Geena era uma ravina ao sul de Jerusalém, figuradamente um lugar de fogo para a punição dos ímpios, também conhecido como inferno, traduzido como inferno, né? Podemos ver isto aqui em Mateus, Geena, né?
também traduzido como Mateus capítulo 5 e o versículo de número 22. 5, 22. Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno, do Guiena, certo? O fogo do inferno. Aqui tem um pano de fundo, né? Tem uma mensagem. Jesus não ia falar, não ia lembrar Guiena, não ia lembrar inferno, punição, né? E mostrando ali, né, o Vale do Rinom, aquele lixão, simplesmente por falar, não, vocês vão ser lançados no lixão. Não, mas tem um pano de fundo. Ele está aqui falando, né, e mostrando que por trás disso tem algo, né, tem um mundo superior, todo um aparato de um mundo inferior, né, um mundo espiritual ao qual o Guiena, o inferno, que é lugar de punição. Também em Mateus 23, Mateus de número 23 e o versículo de número 15. Mateus 23, 15. Né? Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Então, filhos do inferno, filhos do Guiena, filhos de Rinom, né? Então, são passagens que são lembradas, né, como inferno, como lugar de punição, né, o Guiena. Também Marcos 9, capítulo 9, e o versículo 45. Marcos 9, 45. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno, no Guiena, um lago de fogo que arde com enxofre, no inferno. Então, é melhor entrar na vida, certo? Então, é na ressurreição que os seres, né, os ressuscitados, que vão realmente sentir no corpo transformado. Uns irão para a vida eterna e outros para a perdição e a condenação eterna. Certo? Versículo 47 também diz: e se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno. E Tiago capítulo de número 3. Tiago 3 e o versículo de número 6. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, pelo Guiena. Ok? Então, Guiena, outrora celebrado pela repugnante adoração a Moloque e posteriormente profanado com todo tipo de lixo,
carcaças de animais e cadáveres de criminosos. E para consumir tudo isso e evitar a pestilência que tal massa de detritos poderia ocasionar, mantinha-se fogueiras constantemente acesas. Daí o título de inferno, daí surgiu o nome de inferno, né? Um tipo do inferno do Hades, ok? As chamas do Tártaro, lá debaixo do mundo dos mortos, inferno, a chama do Tártaro, o lugar de punição no Hades. Mateus 5, Mateus capítulo de número 5, Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 22. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, claro que Jesus não estava dizendo que ia condenar ele ali ao vale do Rinom, ao lixão, né, de Jerusalém, onde acumulava ali cadáveres criminosos, né, corpos de animais, de pessoas no lixo, e eles tocavam fogo e não apagava mais. Claro que Jesus não ia lançar, não era ali, mas ele está falando sobre no inferno, no mundo espiritual, né, após a condenação, e aquelas almas que já estavam sendo lançadas para a punição, ok? Então, para serem punidas eternamente. E Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10 e o versículo 28. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, no Guiena, ok? Então, a alma é indestrutível. Então, o corpo será deixado na sepultura, né? Mas a alma não. A alma ela vai para o mundo dos mortos, o mundo da punição, né? O ímpio. Capítulo 18 ainda de Mateus 18, Mateus capítulo 18 e o versículo de número 9. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Jesus estava aqui parafraseando, né, lançando umas verdades sobre o mundo dos mortos, sobre a condenação, sobre sentenciando aqueles que aquela alma que não iria aceitá-lo, certo? E ela seria lançada no Guiena, ok? Então, temos mais aqui algumas observações a fazer, dizendo que o crente, o cristão, né, ele não, de maneira de hipótese nenhuma, ele será lançado no Hades, no Guiena, no inferno. Ele daqui, o crente agora, salvo, eles que foram redimidos, né, eles, os aperfeiçoados, irão direto agora para o reino eterno de Cristo Jesus. Guiena também, um lugar onde os mortos são punidos. As almas dos mortos são punidas. Inferno, né? Lucas 12, versículo 5, que diz, Lucas 12, vamos ver o que é que diz
Lucas 12. Lucas 12 e o versículo de número... Lucas capítulo 12, versículo 5. Versículo 5 diz: Mas eu lhes mostrarei a quem vocês, né? Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no Guiena. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Olha que luz, né, para o nosso tema. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, lançar o corpo, né, no sepulcro, no cemitério, 7 palmos debaixo da areia vai o corpo, e ele tem poder para lançar no inferno, certo? A alma. Sim, eu lhes digo, esse você deve temer, ok? Então, Lucas, capítulo de número 12 e o versículo de número 5. O termo grego para Guiena deriva de uma locução hebraica que significa Vale de Rinom. Para a gente reforçar mais a nossa história aqui, contexto histórico, onde era queimado o lixo da cidade. Segundo uma crença popular judaica daquele tempo, o juízo final deveria ocorrer naquele vale. Na maioria das línguas, Guiena é traduzido por lugar de punição ou lugar onde os mortos sofrem por causa dos seus pecados. Então, na maioria, isso está no Lex. Você tiver um Lex, um dicionário bíblico grego, você vai ver que isto aqui, que Guiena, né, significa isso aqui. Em algumas línguas, Guiena é traduzido por lugar de punição, ok? Guiena também, que é inferno, o lugar de punição no Hades, o mundo dos mortos. A gente encontra isso, né, também em 2 Pedro 2,4, quando daqui a pouco nós vamos falar sobre uma palavrinha grega chamada Tártaro. Tártaro não é Guiena. Guiena não é Hades. Hades não é Tártaro. Ok? Tudo, tanto Guiena como Tártaro se encontra no Hades, que é o mundo, é o local, o lugar onde irão penar as almas, né? Então, vamos ver aqui 2 Pedro. Em 2 Pedro, aparece aqui uma palavra, 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 4, que diz: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, será que esse texto aqui foi sendo mal interpretado por uma boa parte, né, dos teólogos? Ou então este texto não se encontra no grego, na língua grega, no original? Será que Pedro ele se equivocou ao escrever isso aqui? Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, no Guiena, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ok? Estão lá reservados, guardados no Guiena, no Tártaro, para serem reservados
né, no juízo. Apocalipse capítulo 20. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo de número 20 e o versículo 14. Versículo 14. Diz assim: Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, ok? Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Ali não tem mais de onde sair, não tem mais juiz que possa decretar uma sentença. A segunda morte é o lago de fogo, não sai mais, é morte espiritual, separação eterna de Deus, sem misericórdia, certo? Capítulo 14, versículo 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ok? Mateus 25. Vamos aqui para Mateus 25 e o versículo de número 41. Mateus 25, versículo de número 41. Opa, aqui. 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Ok? Então, na escatologia consumada, diabo é um adjetivo. Então, preparado para um adjetivo e os seus adjetivos, porque anjos também são anjos, seres espirituais, malignos, né? Os que caíram, anjos caídos, mas não existe diabo, né? Então, aqui seria para o artigo, adjetivo, né? Que é acusador, para o acusador e os seus anjos. Então, o acusador, o adjetivo, tem anjos, tem aliados, né? O seu exército, ele tem os seus comandados. Eu nunca vi isso, mas tudo bem. Vamos ler direitinho aqui. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, para o Guiena, preparado para o diabo e seus anjos. Ok? Então também temos aqui outro Judas, outro texto também. Judas, capítulo de número... Judas, versículo 7. Judas, deixa eu achar aqui. Bom, para Judas, versículo 7, nós não, nesta versão, nós não temos, certo? Mas vamos ver aqui que inferno, certo? Que é o lugar de punição no Hades, ou mundo dos mortos, dos espíritos desencarnados, certo? Eles apresentam algumas dificuldades, esse tema, para muitos. Por quê? Porque alguns até aceitam, compreendem, outros não, essa linguagem, né, de Guiena, de Tártaro e Hades. Então vamos ver aqui que o lugar de fogo eterno e da mais espessa trevas, né? Judas 6,13 fala sobre isso, mas lá Judas versículo 7,
também vai falar sobre um lugar de punição no Hades. Judas vai falar alguma coisa sobre os anjos que pecaram e estão lá esperando, né, o julgamento. Então, Guiena, lugar de fogo eterno e da mais espessa trevas. Judas, versículo 6. Vale de Rinom, né? Onde os antigos israelitas estabeleciam a adoração e idolatria a Moloque. Certo? Era lá neste vale. Onde eles também queimavam crianças em sacrifícios, né? Você pode ver isto lá em 2 Reis 23, 10. 2 Reis, vamos ver aqui. 2 Reis, vou colocar aqui para a gente ver aqui. Reis, segunda. Juízes, Rutes, 2 Reis. 2 Reis 23 e o versículo 10, que diz, 2 Reis 23, 10. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para queimar seu filho ou filha em sacrifício a Moloque. Certo? Então, também você vai encontrar em Jeremias 7, 31, 32, Jeremias 32, 35, Jeremias 2, 23 e Jeremias 19, 6 e 13. O vale era também chamado de Tofete. Guiena, os judeus, posteriormente, empregaram o nome deste vale, detestável e abominável fogo, para de novo, o lugar de punição futura ou chama do Tártaro. Então, os judeus posteriores empregaram o nome deste vale, detestável e abominável fogo, para, de novo, para o lugar de punição. Então, os judeus pegaram aí e colocaram como lugar de punição, ou futura chama do Tártaro. Fogo do inferno, um filho de Guiena, aquele que pertence ao Guiena. Então, os judeus, aquelas pessoas que eles condenavam, eles apelidavam, vamos dizer assim, como os filhos de Guiena, aquele que pertence ao Guiena. Então, a condenação para o Guiena, ok? Agora, o grego também traz outro termo ali para o mundo dos mortos, certo? Que é o Tártaro. Tártaro é aquele que era mantido cativo no Tártaro, nome de um local de punição divina, lugar inferior ao Hades. Olha só. Então, Tártaro era um lugar inferior ao Hades. Não era o Hades, nem era o Guiena. Era um outro lugar inferior ao Hades. Vamos ver isto lá em 2 Pedro, o texto que nós vimos, mas vamos observá-lo de novo, certo? 2 Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 4, que diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Guiena, prendendo-os em abismo. O lançou no inferno,
prendendo em abismo. Ele foi lançado no inferno, mas eles estavam presos no abismo tenebroso, a fim de serem reservados para o juízo, certo? Este é o Tártaro, ok? Lugar, né, onde eram arremessados, onde foram arremessados. Tártaro, aquele que é arremessado, ok? Manter no inferno. 2 Pedro 2:4. Este é o Tártaro. Também as escrituras, o grego, ele traz um outro termo que para este aqui, pretendendo-os ou prendendo-os em abismo. Então, o grego koiné, ele traz o grego, ele traz um termo para abismos, que é o termo lá, que está lá em, vamos ver, Romanos 10, vê o que é que diz Romanos 10 e o versículo de número Romanos 10, versículo de número 7. Versículo 7. Romanos 10, 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Então, quem descerá ao abismo? Isso é um termo grego usado para o mundo, um lugar no mundo dos mortos, no Hades. Então, abissos no grego, que é abismo, profundidade, insondável, mundo subterrâneo, habitação dos mortos. Está aí 10, 7 de Romanos. Ou quem descerá ao abissos, a profundidade, né? Um mundo insondável, né? Mundo subterrâneo, habitação dos mortos. Também Lucas 8, 31. Lucas capítulo 8 e o versículo 31, espero que também não tenha errado aqui. 8, 31. Vamos para o 30. Vamos ao versículo 29. Vamos entender esta passagem. Versículo 27. Vamos para o contexto. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Quem estava falando não era o endemoniado, mas o espírito que estava nele. O espírito o espírito que estava fazendo com que aquele homem, aquela pessoa, ficasse nessa situação, certo? Era um demônio. 28. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo, Jesus estava falando, né, ordenando ao espírito imundo que saísse dele. Então Jesus estava expulsando um demônio, um espírito imundo. Né? Então não ao psique dele, não à alma dele, não ao espírito dele, mas um espírito imundo. Então, pois Jesus
Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentado e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários, e era levado pelos demônios aos lugares solitários. 30. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E eles responderam: Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Ok? Deixa eu falar uma coisinha aqui para você. Eu fui convidado, eu tinha acabado de sair do culto de uma denominação e ainda estava servindo ao sistema, mas eu tinha acabado de pregar, eu falei sobre libertações, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cheguei em casa, terminou a reunião, o culto, e cheguei em casa, era mais ou menos umas 9h40, e antes de eu tomar a sopa, minha esposa estava preparando uma sopa, e alguém chegou correndo na porta lá de casa, e dizendo assim: irmão Van, irmão Van, irmão Van. E eu, desesperado, escutei, fiquei até assustado, aquela voz gritando alto, pedindo socorro. Eu disse: pois não. Ele disse: opa, era uma vizinha de trás, a casa de trás. Ele disse: corra lá em casa e socorra a minha filha. Eu já tinha tirado a camisa, coloquei novamente a camisa que eu tinha ido para o culto, botei uma sandália havaiana e de calça estava e fui lá. E quando eu cheguei lá, a moça estava completamente tomada pelo demônio. Se você não crê, eu respeito a sua visão, seu ponto de vista. Não vou lhe chamar de incrédulo, mas eu lhe respeito. Agora, isto aconteceu de verdade. Isto aconteceu comigo. Eu não estou contando uma coisa, um fato, que alguém me contou, não. Aconteceu comigo. E quando eu cheguei na casa daquela mulher, estava lá o tio, a tia, os sobrinhos e o filho. Ela estava conversando com o filho, com as pernas cruzadas e o pescoço movia de um lado para o outro e falando com voz de homem, uma voz grossa. E o menino ria, porque não estava conhecendo a sua mãe. Ela estava com as pernas cruzadas, sentada na cama, e ele sentado ao lado. E ele dizia: mãe, mãe, e ela ria com voz de homem. Quando eu cheguei, eu cheguei por trás, nas costas dela, ela estava de costa para a porta do quarto, e eu chamei o nome dela. Quando eu chamei o nome da pessoa, simplesmente ela deu um pulo, ela estava com as pernas cruzadas, ela deu um pulo e virou-se completamente para trás, de uma maneira que ela teria que se preparar na ginástica, eu acredito que pelo menos uns 30 a 60 dias para fazer aquilo. Eu nunca vi. Do jeito que estava, ela pulou, descruzou as pernas, pulou e se virou para mim numa rapidez. E em voz de homem, ela olhou para mim, muito sério, aquele demônio. Transformada ela estava, a fisionomia, e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem enviou você aqui? A briga foi grande. Eu disse: foi o meu Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Coloquei a mão na cabeça dela e quando eu expulsei, ela caiu. Depois ele voltou de novo. E eu perguntei: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Legião. E eu expulsei aquele Legião. Depois voltou de novo: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Tranca-Rua. Até que o último chamava-se Giramundo. Não sei se você já ouviu sobre isso, se você já teve essa experiência. Giramundo. Foi o último que saiu, e quando ela conseguiu ser liberta em nome de Jesus Cristo. Até hoje. Então, mas infelizmente ela continuou naquele estado, bebia muito.
a família tinha já, ele mandou que cada um da família trouxesse um prato de sal com velas. Em cada prato de sal tinha uma vela. Era um ritual que eles estavam fazendo sem saber, né? E ali eu expulsei aquele demônio. E ela ficou sã, curada, falando o nome dela, e disse: meu Deus, onde eu estou, o que é que eu estou fazendo aqui? Me traga uma roupa, me cubra. Ela estava de roupa de dormir, né? Então nem a família entendeu, né, o que estava acontecendo naquele momento. Mas, versículo 30, Jesus lhe perguntou: qual o teu nome? E a mulher que eu expulsei esse demônio disse: Legião. Respondeu ele. Ela também disse isso, legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. Então, 31, e imploravam-lhe que não o mandasse para o abismo. Abismo, ou seja, os espíritos, anjos caídos, que eram espíritos agora, imploraram a Cristo, a Jesus, que não o mandasse para isso aqui, ó, abissos. Ele disse: não me envie para o abissos, abismo, para a profundidade insondável, para o mundo subterrâneo, habitação dos mortos, né? Aonde agora estão os demônios, esses estavam lá, ok? Também, então Lucas 31, ele fala de abismo. Isso aqui não é um abismo de água, né? Um abismo de cacimba, não, de lago, não. Abissos, no grego, é um mundo insondável, mundo subterrâneo, habitação dos mortos. Não me mande para lá. Então, não era o tempo dele ainda. E uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles. E Jesus lhe deu permissão. Ok? Então, Tártaro é o mundo um local no Hades, também conhecido como mundo dos mortos, mundo subterrâneo, mundo abaixo, ok? Podemos ver isso também em Apocalipse. Vamos ver aqui o que é que diz Apocalipse, capítulo de número 11 e o versículo de número 7. Quando eles tiveram terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo, então ela vem do abismo, o demônio que vem do abismo, certo? Do mundo dos mortos, ok? Abissos, no grego, mundo dos mortos. Tártaro, na mitologia grega, era a parte mais baixa do abismo, do Hades. No Hades tinha um lugar, a parte mais baixa, chamado de abissos, ou abismo, onde as sombras dos ímpios eram aprisionadas e atormentadas no Guiena, no inferno, 2 Pedro 2:4. Ok? Então, vamos dar uma pausa e daqui a logo mais nós seguiremos com essa terceira parte desse estudo, Mundo dos Mortos.